Irmãos, a paz do Senhor. Eu vou ser rápido e breve. Irmão, Deus me dá uma palavra aqui tão forte. Eu quero compartilhar contigo, o negócio é forte. Fica até o final desse vídeo, em nome de Jesus. Juízes 3, versículo número 12. E compartilha, irmão, me ajuda a pregar, compartilha com alguém. Juízes 3,12, diz assim, vou tomar a leitura. Mais uma vez, israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Conseguiram uma aliança com os amalequitas e com os amonitas. Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade da Palmeiras. Os israelitas ficaram sob domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor. Ele deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, da tribo de Benjamim. Os israelitas enviaram como pagamento de tributo a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes de 45 centímetros de comprimento e a tinha amarrado na coxa direita e guardado debaixo da roupa. Ele entregou tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou os carregadores embora. Junto aos ídolos que estavam em Gigal, ele voltou e disse: "Tenho uma mensagem para ti, ó rei." O rei respondeu, calado. Todos seus auxiliares saíram da presença. Eude se aproximou do rei, que estava sozinho sentado na sala superior do palácio do verão, e repetiu: "Tenho uma mensagem de Deus para ti." Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda e apanhou a espada que estava na coxa direita e encravou na barriga do rei, até o fundo, com a lâmina. E não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Eude saiu do pórtico, depois de fechar a porta e trancar a sala atrás de si. Irmão, segura isso, eu vou com calma pra vocês poderem entender. Presta atenção, essa mensagem é muito forte. A Bíblia diz que os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então quando o povo peca contra Deus, a Bíblia diz que Deus vai entregar o povo de Israel na mão de Eglon, o rei de Moabe. E a Bíblia fala que o povo ficou 18 anos sendo dominado pelo inimigo. 18 anos sendo oprimido. 18 anos sofrendo na mão do inimigo. Por quê? Porque eles obedeceram ao Senhor. Então Deus entregou na mão do inimigo. Só que depois do povo ficar 18 anos sofrendo, sendo oprimido na mão do inimigo, a Bíblia diz que novamente os israelitas clamaram ao Senhor. Que o Senhor lhe deu um homem chamado Eude, um libertador, homem canhoto da tribo de Benjamim. Segura a revelação que Deus me deu nessa palavra. Pera aí, quando o povo clama, a Bíblia diz que Deus levanta um homem chamado Eude, um homem libertador, canhoto, da tribo de Benjamim. Por que a Bíblia falou que Eude era canhoto? Eita glória, segura. Filho, olha que mistério que Deus me fez entender. Eude, ele era canhoto da tribo de Benjamim. Ou seja, ele era esquerdo, mas ele pertencia à tribo de Benjamim. Sabe o que significa Benjamim? Benjamim significa filho da mão direita. Então peraí, se Benjamim significa filho da mão direita, por que Eude era esquerdo? Se ele pertencia à tribo de Benjamim, ele não era direito. Então percebe que Eude, ele era improvável. Não, vou repetir, irmão. Presta atenção, que o negócio é forte. Presta atenção. Filho, a Bíblia é clara em falar que Eude, ele era canhoto da tribo de Benjamim. Deus levantou Eude, um homem libertador, canhoto da tribo de Benjamim. Benjamim significa filho da mão direita. Só que Eude não era direito, ele era esquerdo. Ele pertencia à tribo de Benjamim, só que ele não era direito, ele era esquerdo. Então percebe que Eude não era apto para o chamado. Ele era improvável para o chamado, só que tinha disposição. Deus chama os improváveis, mas que tem disposição. Filho, o próprio Jesus veio mostrar para nós que não veio chamar os bons, mas os improváveis. Jesus vai falar, o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos, os improváveis. Só que segura, Eude era improvável, filho, para o chamado dele. Ele não era canhoto, ele não era destro, ele era canhoto. Percebe, filho, a Bíblia é clara em falar que ele pertencia à tribo de Benjamim. Só que ele era canhoto. Benjamim significa filho da mão direita. Só que Eude não era direito, ele era esquerdo. Lembra o que Jesus falou? O que tua mão direita fazer, não deixe a esquerda ficar sabendo. Então percebe, naquela época se levava muito a mão direita. Filho, mão direita ele era de honra. Pode perceber, olha que tremendo. Só que Eude, ele era homem canhoto. O próprio Jesus falou que a tua mão direita fazer, não deixe a esquerda ficar sabendo. Os homens utilizavam a mão direita. Você quer ver uma coisa? Lá em Atos 3, quando Pedro levanta o coxo, que estava na porta do pórtico lá chamada Formosa, você vai ver que Pedro levanta ele pela mão direita. A Bíblia faz questão de falar que Pedro levanta pela mão direita. Então percebe, era utilizada a mão direita naquela época. Só que Eude era canhoto. Ele era improvável para o chamado, mas tinha disposição. Só que segura, porque são esses que Deus chama os improváveis, mas que tem disposição, filho. Só que presta atenção nisso aqui, irmão, olha que forte. Quando Deus chama Eude ali, libertador, a Bíblia diz que Eude, segura isso, irmão, olha o que está escrito no 16. Eude mandou fazer uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros. Irmão, segura isso. A Bíblia fala aqui, Eude, homem canhoto, ele manda fazer uma espada de 2 gumes de 45 centímetros. Sabe o que eu achei interessante?
Ehud não pegou uma espada pronta, ele mandou fazer. E o que significa a espada? A palavra de Deus. Paulo vai dizer nas armaduras que a espada, nas armaduras, simboliza a espada do Espírito, a palavra de Deus. Então a espada simboliza a palavra de Deus. Ehud mandou fazer, ele não pegou uma espada pronta, ele mandou fazer. Ou seja, ele está procurando forjar uma espada. Ele está se baseando no ensino da palavra. Ele não pegou algo pronto, ele mandou fazer. Ou seja, ele está se preparando na palavra. Filho, se prepara na palavra. Não pega o que já está pronto, se prepara. É muito fácil pegar algo dos outros, mas você mesmo não se preparar. Ehud não pegou uma espada pronta. Ele pegou uma espada, ele mandou fazer. Ele mandou forjar uma espada para ele. Ele falou, faça uma espada para mim de 45 centímetros. Então percebe que não pegou uma espada pronta, ele mandou fazer uma espada. Você não tem que pegar algo que já é pronto dos outros, não é pegar a mensagem pronta dos outros, mas você tem que vir aqui, ó, e se forjar na palavra. Você tem que vir se preparar na palavra. É muito fácil pegar o que já está pronto dos outros. Ehud não. Ehud entendeu, eu não vou pegar uma espada pronta, vou mandar fazer uma espada. A espada simboliza a palavra. Então, ou seja, não pega a mensagem pronta dos outros, vem você se preparar na palavra. Eita glória, aleluia Jesus. Só que segura, presta atenção. Quando ele manda fazer uma espada de 2 gumes, segura, ele mandou fazer uma espada de 2 gumes. E o que a Bíblia diz em Hebreus 4:12? Que a espada, que a palavra de Deus é a espada do Espírito, ao ponto de dividir juntas e médulas. Quer ver? Vou até ler. Olha o que está escrito, irmão, lá em Hebreus, presta atenção. Vou até ler aqui para você não falar o que eu estou falando. Hebreus 4:12. Olha o que está escrito, irmão, é forte demais. Segura. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre espada. Hebreus 4:12. Olha o que está escrito. Pois a palavra de Deus é eficaz, é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir juntas e médulas, alma e espírito, e julga os pensamentos e intenções do coração. Peraí, Ehud mandou fazer uma espada de 2 gumes. Olha o que está escrito. Ehud mandou fazer uma espada de 2 gumes. E a Bíblia fala em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é a espada de 2 gumes, ao ponto de dividir juntas e médulas. Então percebe que Ehud está mandando fazer uma espada de 2 gumes. E a espada simboliza a palavra de Deus. A palavra de Deus é cortante. Ela corta o ponto de dividir juntas e médulas, alma e espírito. E vai mais fundo, e penetra a intenção mais profunda do coração. Então segura isso aqui. Quando Ehud manda fazer essa espada, a Bíblia diz que Ehud manda fazer uma espada de 45 centímetros. Depois que ele mandou fazer a espada, a Bíblia diz que ele guardou a espada. Olha o que está escrito. Ele guardou a espada na coxa direita, por debaixo da roupa. Agora segura. Ehud manda fazer a espada e ele guarda a espada do lado direito. Por que ele colocou do lado direito? Porque ele é canhoto, então fica mais fácil para ele tirar. Percebe que ele coloca a espada no lado oposto. Por quê? Na perna oposta. Porque se ele é canhoto, ele tem que colocar do lado direito para ele poder puxar mais fácil a espada, para ter agilidade na hora de puxar, porque ele é canhoto. Só que segura. Ele mandou fazer a espada e guardou a espada debaixo da roupa. Ou seja, a espada é a palavra. Uma coisa que você tem que guardar é a palavra de Deus. O que o salmista vai dizer? Guardei tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O que Jesus falou? Certa vez, Jesus estava ensinando, e uma mulher falou assim, Senhor, feliz é o ventre que te concedeu. Jesus respondeu para ela, mulher, muito pelo contrário. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e os guardam. Jesus falou, mulher, feliz é quem guarda a palavra de Deus. Jesus falou, feliz é quem guarda. O que João falou em Apocalipse? Feliz é os que guardam a profecia desse livro. Filho, Ehud guardou a palavra. Ele guardou a espada que ele mandou fazer. Guarda a palavra. Dá prioridade para a palavra de Deus, rapaz. Eita glória. Ehud guardou a palavra. Jesus manda guardar a palavra. Só que segura, presta atenção. Quando Ehud coloca a espada debaixo da roupa, guardando a espada, a Bíblia diz que ele vai se aproximar do rei de Moabe. E a Bíblia diz que esse rei de Moabe era um rei gordo. Então percebe, Ehud foi pagar tributo para ele. A Bíblia diz que o rei era gordo. Então, ou seja, o rei estava gordo, mas o povo de Deus estava na escassez, estava na fome. Percebe? A Bíblia é clara em falar que Ehud estava levando tributo para esse rei. E esse rei era gordo. Enquanto o rei estava se engordando, o povo de Deus estava na escassez, estava na humilhação, na fome, porque eles tinham sido entregues na mão do rei de Moabe. O rei de Moabe era um homem gordo e o povo na escassez. O líder, o rei ali que estava governando, estava gordo e o povo ali na escassez. Só que segura, presta atenção para acontecer. Aí a Bíblia diz que Ehud fala assim, rei, o Ehud vai voltar até o rei, depois de pagar o tributo. Vai falar, peraí, ô rei, eu tenho uma mensagem para ti. Aí o rei fala assim, calado. O rei não deixou Ehud falar naquele momento. Só que mais uma vez a Bíblia diz que o Ehud vai insistir de novo. Olha o que Ehud vai falar. Ehud aproximou do rei, que estava sentado sozinho na sala superior, e repetiu, tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Ehud estendeu a mão esquerda, apanhou a espada que estava na costa direita e encravou na barriga do rei. Olha que tremendo, segura isso. Ele encravou profundo com a lâmina.
e não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Segura isso aqui. Quando Eude tenta transmitir a mensagem pro rei pela primeira vez, o rei vai falar para ele calado, porque tinha gente ali. Então o rei vai dispensar todo mundo. Aí a Bíblia diz que Eude vai encontrar o rei novamente sozinho. Aí Eude vai insistir de novo: rei, eu tenho uma mensagem de Deus para ti. Ele tá com a espada aqui, ó, guardada. O rei não sabia que o Eude estava com a espada guardada. Então Eude fez uma espada, ele guardou aquela espada. Lembra que ele guardou do lado direito? Ele vai usar a espada no tempo oportuno. Então percebe? Por isso que ele mandou fazer e guardou. No tempo oportuno ele vai usar. Filho, Deus quer que você use a palavra no tempo oportuno. Deus vai te dar a oportunidade para você usar a espada. Eita glória! Aleluia, Jesus! A espada é a palavra de Deus. Eude usou a palavra no tempo oportuno. Por isso que ele mandou fazer. Primeiro ele mandou fazer. Depois ele vai usar aquela espada que ele mandou fazer no tempo oportuno, na frente do rei. E a Bíblia diz que quando ele pega aquela espada, ele vai enfiar até o fundo no rei. Segura! A Bíblia diz que a palavra de Deus é o quê? Ela penetra. Lá em Hebreus 4:12 vai falar o quê? Que ela é viva e eficaz. E penetra ao ponto de dividir juntas e médulas. Então percebe que Eude penetrou aquela palavra. Penetrou a espada no rei. Filho, percebe? Ele não pegou uma espada pronta. Ele mandou forjar uma espada. Aquela espada que ele mandou forjar, ele penetrou no rei. Então percebe que vai penetrar o povo. Não é você pegar uma mensagem pronta dos outros. O que vai penetrar é quando você de fato vir aqui se preparar no ensino da palavra. A mensagem que Deus vai te dar vai penetrar quem ouve. Eita glória! Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é eficaz, filho, e viva. Ela penetra ao ponto de dividir juntas e médulas. A Bíblia é clara em falar que a palavra de Deus corta mais que uma espada dos gumes. Ao ponto de dividir juntas e médulas. Ela penetra, filho, o pensamento mais profundo do coração, filho. Então percebe que Eude enfiou aquela espada dentro do rei. Penetrando, mostrando para ele: a espada que eu mandei forjar é a espada que vai penetrar o rei. Eita glória! A mensagem que Deus vai te dar vai penetrar muita gente que ouve. Eita glória! Aleluia, Jesus! Você está entendendo, irmão? Pelo amor de Deus, isso aqui é muito forte, irmão. Oh glória a Jesus! Só que segura. A Bíblia diz que quando Eude usa aquela espada na frente do rei, percebe que ele vai dar um ataque surpresa na frente do rei. O rei não esperava que Eude estava com a espada guardada aqui, ó. Ele guardou a espada, ele vai pegar o rei de surpresa. Ele vai pegar o inimigo de surpresa. Oh glória! Aleluia! Só que segura. Quando ele foi espada no rei, a Bíblia diz que quando Eude puxa, aliás, ele não puxa, ele deixa ali, né? E a Bíblia diz que sai estranha do rei. Saiu as tripas do rei para fora. Então percebe, irmão. Quando Eude enfiou a espada, as tripas do rei saem para fora. Segura. Filho, segura isso aqui. Quando Eude enfiou a espada, o que estava dentro do rei sai para fora. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela limpa o que tá dentro. Filho, a palavra de Deus, ela purifica, filho. O próprio Jesus vai falar: vocês já estão limpos só pela palavra que eu tenho dito. E a palavra de Deus é a espada. Então percebe que a palavra ela limpa. Eude, ele enfiou a espada no rei. A estranha do rei sai para fora. Sai tudo para fora. Então percebe, o que Eude enfiou no rei era a espada. E o que está no rei sai para fora. A palavra de Deus, filho, ela vai extrair o que está fora, o que está sujo dentro do rei. Vai ser jogado para fora. Filho, nós temos que pregar isso pro povo. A palavra ela limpa quem ouve. Só que segura, presta atenção nisso aqui. Olha que tremendo. Quando Eude matou o rei, segura isso aqui. Quando Eude matou o rei, Eude matou o rei sozinho, percebe? Eude esperou todo mundo sair. Então Eude mata o rei sozinho. E Eude fecha a porta atrás de si. Então percebe, Eude matou o rei no secreto. Olha o que a Bíblia fala, Eude estava no secreto com o rei. Olha que tremendo, irmão. Eude se aproximou do rei no secreto, matou o rei, fechou a porta e saiu. Aí a Bíblia diz que depois, presta atenção, depois que Eude matou o rei, Eude fugiu. Matou o rei e deixou o rei trancado ali. Aí a Bíblia diz assim: depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram a porta trancada da sala superior. Disseram: ele deve estar fazendo necessidade em seu cômodo primativo. Cansaram de esperar. E como demoraram para abrir a porta, pegaram a chave e abriram. Lá estava o seu senhor caído no chão. Irmão, segura isso. Depois que Eude matou o rei, a Bíblia diz que os mensageiros do rei vão chegar e vai ver a porta trancada. Falou: peraí, ele deve estar fazendo alguma necessidade, não vou me incomodar o rei. Vamos esperar mais um pouco. A Bíblia diz que o mensageiro do rei espera. Só que pelo fato de demorar, eles pegaram a chave e abriram. Quando eles abriram, viram o rei caído. Então percebe, Eude tinha matado o rei ali, ninguém sabia que Eude matou no secreto. Eude venceu o rei no secreto. Eude venceu o rei com porta trancada. O que Jesus falou em Mateus 6,6? Ao entrar no quarto, feche a porta e ore, seu pai está em secreto. Filho, tem lutas que você vai vencer no secreto. Entra no secreto. Eude venceu o rei no secreto. Deus está mandando você entrar no quarto. Fala com Deus no quarto. Vence a batalha no secreto. Segura. Quando Eude venceu no secreto, a Bíblia fala que Eude foge. Eude matou o rei. Aí a Bíblia diz assim: olha o que vai acontecer. No 27. Eude, ele pulou, né? Escapou ali e fugiu pela ceieira. Quando chegou, tocou a trombeta dos montes de Efraim. Os israelitas desceram do monte.
E ele diz, siga-me. O Senhor ordenou e entregou Moabe nas mãos de vocês. E eles seguiram e tomaram posse do lugar da passagem do Jordão que havia em Moabe. E não deixaram que ninguém atravessasse o rio. Irmãos, para finalizar, segura isso. Para finalizar, olha o que a Bíblia diz. Quando Eude matou o rei, no secreto, a Bíblia diz que Eude foge e tranca a porta. Então, ou seja, ele venceu o rei no secreto. Quando ele trancou a porta e fugiu, a Bíblia diz que os israelitas estavam esperando Eude. Do outro lado, a Bíblia diz que Eude, ele tocou a trombeta. E todo mundo desceu e Eude falou assim, Eude, o Senhor entregou Moabe nas nossas mãos. Então percebe, primeiro Eude matou o rei no secreto. Depois ele toca a trombeta para todo mundo ouvir. Então percebe, antes de tocar a trombeta, primeiro ele tinha matado o rei no secreto. Ele não toca a trombeta sem matar o rei no secreto. Sabe o que Deus está ensinando? Primeiro vença a batalha no secreto, depois você pode tocar a trombeta para os outros ouvir. Primeiro vença no secreto. Primeiro vença a batalha no secreto. Depois faça barulho para todo mundo ouvir. Você está entendendo, irmão? Presta atenção, Eude, ele não faz barulho sem primeiro matar o rei no secreto. Depois que ele matou o rei no secreto, ele tocou a trombeta. A trombeta é um instrumento que faz barulho. Então percebe, ele só fez barulho depois que matou o rei no secreto. Então, ou seja, primeiro vença no secreto, depois faz barulho em público. Reflita nessa palavra em nome de Jesus.